Você sabia que um apóstolo foi esfolado vivo por sua fé? Isso mesmo! São Bartolomeu, um dos 12 discípulos de Jesus, não apenas enfrentou esse martírio brutal, mas também transformou nações inteiras com seu legado poderoso. Você pode achar que mártires são coisas do passado, mas a verdade é que suas histórias ainda ecoam em nossos dias, nos desafiando a viver a fé de forma corajosa e autêntica. Neste vídeo, vamos descobrir como Bartolomeu, o Filho de Deus, e Rei de Israel, nos inspira a abraçar nossa missão apostólica. E fique até o final, porque vamos fazer uma oração que pode mudar sua vida. Quando falamos de Bartolomeu, não estamos apenas mencionando um nome, estamos abrindo a porta para uma herança rica e profundamente enraizada na história. Bartolomeu vem do aramaico, um idioma que carrega em si a alma de gerações, e significa filho de Talmai. Imagine a força de um nome que não só identifica, mas também conecta o indivíduo às suas raízes ancestrais. Curiosamente, esse nome nos leva ao apóstolo Natanael, um homem cujo papel na história cristã é tão discreto quanto poderoso. É como se Bartolomeu fosse uma joia escondida, reluzente por trás de um véu de simplicidade, mas que guarda em si o peso de uma tradição milenar. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, aparece nas Escrituras de forma sutil, quase como um personagem coadjuvante. No entanto, é nessa simplicidade que reside sua grandeza. Ele é mencionado entre os 12 discípulos escolhidos por Jesus, e embora não tenha um destaque tão evidente quanto Pedro ou João, sua presença é vital. Para quem reflete sobre a importância de um nome, pense em como ele reflete a identidade de uma pessoa. Bartolomeu é o exemplo vivo de como as raízes de uma palavra podem se ramificar em significados profundos, conectando o homem a uma missão que transcende o tempo. Agora, se você já se perguntou como um nome pode moldar a vida de alguém, Bartolomeu oferece um caso fascinante. O nome é Natanael, significa Deus deu, o que já nos dá uma dica sobre a missão divina desse apóstolo. Imagine carregar um nome que, por si só, já é uma declaração de fé e propósito. Não é à toa que, mesmo sendo uma figura relativamente discreta, Bartolomeu tenha desempenhado um papel crucial na propagação do Evangelho. Seu nome, carregado de significado, já era um prenúncio do impacto que ele teria nas vidas que tocou. O encontro de Bartolomeu com Jesus é um daqueles momentos que, embora pareça simples, carrega uma profundidade imensa. Imagine o impacto de ouvir, de alguém que você nunca conheceu, um elogio que revela sua essência mais íntima. Foi exatamente isso que Bartolomeu, também conhecido como Natanael, experimentou. Ao ser apresentado a Jesus por Filipe, ele ouviu as palavras: "Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento." Essas palavras foram como um espelho que refletiu a verdade interior de Bartolomeu, mostrando que Jesus o conhecia de uma maneira que ninguém mais poderia. Esse encontro, que parece tão casual, revela muito sobre o caráter de Bartolomeu. Ele era um homem de integridade, sem falsidade, alguém que não usava máscaras. Quando Jesus lhe disse que o havia visto debaixo da figueira, antes mesmo de Filipe chamá-lo, Bartolomeu ficou perplexo. Não era apenas uma questão de visão física, mas de uma visão espiritual. Jesus não apenas o viu, ele o compreendeu profundamente, reconhecendo sua sinceridade e sua busca pela verdade. É como se, naquele instante, Jesus tivesse revelado a Bartolomeu algo que ele mesmo não sabia sobre si, sua própria pureza de coração. Agora, pense por um momento em como esse reconhecimento impactou Bartolomeu. Ele estava diante de alguém que o conhecia por completo, mais do que ele mesmo poderia imaginar. Esse tipo de encontro não é algo comum, é transformador. É o tipo de experiência que muda a vida de uma pessoa para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu com Bartolomeu. A partir daquele momento, ele soube que estava diante do Messias, aquele que não apenas vê, mas também compreende a alma humana em toda a sua profundidade. Após o encontro marcante com Jesus, Bartolomeu foi profundamente tocado e sua reação foi imediata. Ele não apenas reconheceu Jesus como um grande mestre, mas fez uma declaração poderosa e cheia de convicção: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Essas palavras não eram ditas levianamente. Naquele momento, Bartolomeu estava expressando uma fé genuína, uma crença que iria definir todo o seu futuro. Ao reconhecer Jesus como o Filho de Deus, ele estava aceitando a verdade mais profunda da fé cristã, algo que mudaria sua vida e o levaria a uma missão que alcançaria os confins da terra. A profissão de fé de Bartolomeu é um exemplo poderoso de como um encontro verdadeiro com Jesus pode transformar o coração e a mente de uma pessoa. Não era apenas uma afirmação intelectual, era um compromisso de vida.
Ao declarar Jesus como o Rei de Israel, Bartolomeu estava reconhecendo a autoridade de Cristo sobre sua vida e se comprometendo a segui-lo em todas as circunstâncias. Essa é uma lição importante para todos nós. Quando nos deparamos com a verdade de Cristo, somos chamados a fazer uma escolha, viver de acordo com essa verdade ou continuar no caminho que estávamos antes. Bartolomeu escolheu seguir a verdade, e isso levou a uma jornada extraordinária. Sua profissão de fé foi o início de uma vida dedicada ao serviço de Cristo. Ele passou de ser um simples seguidor a se tornar um apóstolo, um enviado de Cristo, que levaria a mensagem do Evangelho a lugares distantes. Assim como Bartolomeu, somos convidados a fazer nossa própria profissão de fé, reconhecendo quem Jesus é em nossas vidas e deixando que essa verdade nos guie em cada passo que damos. Depois de sua profissão de fé, Bartolomeu foi chamado a um novo papel, um papel que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de muitas almas ao redor do mundo. Ele passou a fazer parte da missão apostólica de Jesus, que envolvia não apenas seguir o Mestre, mas também ser um portador da mensagem do Evangelho. Sua missão o levou a terras distantes, como a Índia e a Europa Oriental, onde a palavra de Cristo ainda era desconhecida. Bartolomeu entendeu que seu chamado ia muito além de uma devoção pessoal, era uma missão global. Viajar para regiões tão longínquas e enfrentar culturas tão diversas exigia mais do que coragem. Bartolomeu sabia que o Evangelho não poderia ser limitado a um grupo específico, ele era destinado a todos, independentemente de suas origens. Suas jornadas missionárias são um testemunho do poder transformador da fé, e de como a mensagem de Cristo pode atravessar fronteiras e unir pessoas em torno de uma verdade comum. A dedicação de Bartolomeu a essa missão serve como um exemplo para todos que sentem o chamado de compartilhar sua fé, seja em suas próprias comunidades ou além delas. Durante suas viagens, Bartolomeu não apenas pregou o Evangelho, ele viveu essa mensagem em suas ações. Ele não era apenas um pregador, mas um construtor de comunidades cristãs, estabelecendo igrejas e ajudando a plantar as sementes da fé que continuariam a crescer muito depois de sua partida. Sua missão apostólica é uma lembrança de que, quando somos chamados a seguir Cristo, somos também chamados a servir aos outros, levando a mensagem de salvação a todos os cantos do mundo. A missão apostólica de Bartolomeu não foi marcada apenas por palavras, mas também por ações poderosas que inspiraram conversões em massa. Em suas jornadas, ele testemunhou e realizou milagres que tocaram profundamente as vidas das pessoas, reforçando a mensagem do Evangelho que ele pregava. Milagres não são apenas eventos sobrenaturais, são manifestações da fé e do poder divino, destinadas a fortalecer a crença daqueles que as testemunham. Bartolomeu entendeu isso e, por meio de sua fé inabalável, foi instrumento de muitos desses sinais, que serviram para confirmar a veracidade de sua missão. Imagine uma pequena vila onde o Evangelho ainda era desconhecido, e Bartolomeu chega para pregar. As pessoas, inicialmente céticas, testemunham uma cura milagrosa, algo que desafia a compreensão humana. Esse evento abre os corações de muitos para a mensagem que ele traz. As conversões que se seguiram a esses milagres não foram apenas momentâneas, elas resultaram na formação de comunidades cristãs duradouras, que continuaram a crescer e prosperar muito tempo após a partida de Bartolomeu. O impacto de sua missão era tão profundo que as comunidades que ele ajudou a estabelecer se tornaram centros de fé, irradiando a mensagem do Evangelho para regiões vizinhas. Bartolomeu compreendia que os milagres não eram fins em si mesmos, mas meios para um propósito maior, levar as almas a Cristo. Cada conversão era uma vitória espiritual, um passo a mais na expansão do reino de Deus na terra. Suas ações e os frutos de sua missão continuam a ressoar na história da Igreja, lembrando-nos que a fé, quando vivida plenamente, tem o poder de transformar não apenas o indivíduo, mas também toda a sociedade ao seu redor. O martírio de Bartolomeu é uma das histórias mais impressionantes e trágicas entre os apóstolos. Conhecido por sua dedicação e fé inabalável, ele pagou o preço mais alto por sua missão, a própria vida. Bartolomeu foi esfolado vivo, um tipo de martírio que reflete a brutalidade da perseguição enfrentada pelos primeiros cristãos. Esse ato bárbaro foi executado na cidade de Albanópolis, a mando do governador local, que não suportava o crescimento do cristianismo em suas terras. A coragem de Bartolomeu diante de tal sofrimento é um testemunho de sua profunda fé e compromisso com Cristo. O martírio não foi apenas uma tragédia pessoal, mas também um símbolo de resistência e fidelidade para os cristãos de sua época e para as gerações futuras. A imagem de Bartolomeu segurando sua própria pele, retratada na Capela Sistina, é uma poderosa lembrança da força que a fé pode conceder a alguém, mesmo nas circunstâncias mais terríveis. Essa representação artística eterniza o sacrifício de Bartolomeu, transformando sua morte em uma fonte de inspiração e devoção para milhões de fiéis ao longo dos séculos.
O sofrimento de Bartolomeu serve como um lembrete de que o caminho da fé, embora repleto de desafios, é também repleto de graça. Seu martírio não foi em vão, ao contrário, foi uma semente que gerou frutos abundantes, fortalecendo a Igreja e encorajando outros a seguirem o mesmo caminho de entrega total a Deus. A memória de seu sacrifício continua viva, desafiando-nos a refletir sobre o valor da fé e o que estamos dispostos a oferecer em nome dela. As relíquias de São Bartolomeu carregam consigo a história de um apóstolo cuja vida foi marcada por um compromisso inabalável com a fé. Após seu martírio, as relíquias de Bartolomeu foram levadas para Roma, onde estão guardadas na igreja dedicada a ele. Este local sagrado é um ponto de peregrinação para muitos, que buscam não apenas venerar o apóstolo, mas também se inspirar em seu legado de fé e coragem. As relíquias, portanto, não são meros objetos, são testemunhos vivos da história do cristianismo e da força de um homem que não hesitou em sacrificar tudo por suas crenças. O legado de Bartolomeu vai além de suas relíquias físicas. Ele deixou uma marca indelével na tradição cristã, inspirando inumeráveis pessoas a viverem com coragem e fé. Ao longo dos séculos, sua vida e martírio se tornaram um exemplo de como a fé pode enfrentar as adversidades. Em cada canto do mundo onde o cristianismo se espalhou, a mensagem de Bartolomeu ressoou, incentivando a conversão e o fortalecimento da comunidade cristã. A história de São Bartolomeu nos convida a refletir sobre o que deixamos como legado. O que estamos fazendo para inspirar as futuras gerações? O que estamos dispostos a sacrificar em nome de nossa fé? Seu exemplo nos desafia a sermos apóstolos em nossa própria vida, levando a mensagem do Evangelho a lugares onde o amor e a esperança são necessários. E, assim, a jornada de São Bartolomeu nos mostra que mesmo após sua morte, sua influência perdura, moldando vidas e corações ao redor do mundo. Que possamos, assim como ele, nos empenhar em deixar um legado de fé e amor em tudo o que fazemos.